Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu vou passar para vocês um exercício de concordância verbal. Eu já passei essa aula segunda-feira. Eu disse para vocês que hoje eu iria passar o exercício comentado, tá? Que é para a gente poder fazer o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá, exercício de concordância verbal. Não esquecendo que eu já dei essa aula de todas as regras, bem resumidinha, bem bonitinha, né? Então vamos lá. Primeira questão. De acordo com as regras de sujeito composto, marque a opção correta. Então aqui nós vamos começar logo pelo sujeito composto, tá? Então o que acontece quando esse sujeito composto o verbo deve ficar no singular ou no plural? Professora, eu não sei, olha. Tá na aula. Você sabe sim, se você estudou, você deve saber, né? Então vamos lá. Observe essas duas frases. O frio e o cansaço me deixou sonolento. Eu tenho um sujeito composto porque eu tenho dois núcleos, frio e cansaço, né? Ou o frio e o cansaço me deixaram sonolento. A regra é clara, né? A regra de sujeito composto antes do verbo, né? No caso aqui está antes do verbo, sujeito, né? Então, qual é a opção correta? A ou a B? Bora lá, quem aposta na A, quem aposta na B, vamos lá, valendo uma nota 10. Porque se acertar aqui, vai acertar na prova, né? Então, vamos ver qual é a opção correta, gente. Olha, e a letra B, quem apostou na B. Parabéns, você estudou. Então, gente, a regra é clara. O sujeito foi composto, não é isso? O verbo tem que ficar no plural. E se esse sujeito composto está antes do verbo, o verbo fica no plural. Então, qual é a resposta correta? O frio e o cansaço me deixaram sonolento. Outra questão aqui, gente. Questão 2. Deixa eu levantar aqui a minha carinha para cá, para a gente ficar melhor para vocês, tá? Então, observe as duas orações abaixo que tem sujeitos compostos depois do verbo. Agora ele já está depois do verbo, tá? Posto ao verbo. É antes e anteposto ao verbo. E responda. Aí eu tenho duas opções aqui, olha. Então, falaram o aluno e a aluna. Ou, então, falou o aluno e a aluna. O que a regra diz? Sujeito, posposto, sujeito, composto, posposto, o verbo, tá lá, tira lá, né? O verbo concorda, tá lá. Então, vamos ver aqui. Responda, marque as questões abaixo. As duas orações estão corretas, porque o sujeito está posposto ao verbo, ou seja, pode ir para o plural, ou concordar com o núcleo mais próximo. Será que essa é a opção correta? Quando o sujeito está depois do verbo, ou o verbo vai para o plural, ou concorda com o núcleo mais próximo. Ou letra B, só a segunda oração está correta, porque o sujeito está posposto ao verbo, e o verbo deve ficar no singular. Qual é a opção correta? Letra A ou letra B? Pense aí. Então, falaram o aluno e a aluna, então falou o aluno e a aluna. Essas duas orações estão corretas, segundo a letra A, ou somente uma está correta, segundo a letra B? Para quem estudou, para quem se deu o trabalho de ir lá no meu link que eu passei para vocês, que tá o videozinho lá, né? Então, aqui, olha só, vou responder a questão, já marquei qual é a resposta, mas vou explicar, tá? Afinal, é exercício comentário. Então, a resposta certa é a letra A. Tá aqui marcado o xizinho, tá? Vocês estão enxergando o xizinho? Tá aí. Professora, essa daí é sim, olha só. Aqui, olha só, então, falaram, o verbo falaram no plural, ele vai concordar com os dois núcleos, aluno e aluna. Ou então, falou o aluno e aluna. O verbo aqui concordou, está concordando com o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo? O aluno.
Então, o aluno está no singular, o verbo deve ficar no singular. Lembre-se, essa regra só vale quando o sujeito composto está depois do verbo. Não é o contrário, tá? Quando é o contrário, é outra regra. Ok. Terceira questão. Concordância verbal com sujeito composto de pessoas diferentes. Marque a oração correta. Letra A. Eu e tu sofremos de manhã. Ou eu e tu sofreste de manhã. O que é a regra de lá? O que é a regra de lá? Pessoas diferentes. Quando tiver o pronome eu, o que acontece? O verbo fica no singular, vai no plural. É a letra A ou a letra B? E aí, quem aposta na A? Quem aposta na B? Professora, essa daí, puxa vida, essa daí tá difícil. Tá, não tem nada difícil aí não, só basta estudar. É difícil, sabe quando é que é difícil? Quando eu não estudo, realmente é difícil. Eu não estudei. Vamos para a resposta? Opa, tá aqui a resposta. É a letra A. Eu e tu sofremos de manhã. Por quê? Porque com o pronome eu, o verbo vai para o plural. Teve pronome eu lá no meio do sujeito composto? Vai para o plural, né? Eu e ele, né? Eu e vocês. Tá ok? Então, a letra A é a resposta, né? Então, mais uma questão. Questão 4. Núcleos de sujeito ligados pela partícula ou. Marque a opção correta. Gente, aqui, ó. O que a gente tem que observar? Quando essa partícula ou for de degradação, ou quando essa partícula ou for de explicação, ou quando essa partícula ou for de exclusão. Tem as regras, né? Então, vamos ver nessas duas opções aqui. Rui ou Mário será o vereador de Manaus. Rui ou Mário serão o vereador de Manaus. Então, né, o que a gente observa aqui? Ou um ou outro vai ser o vereador, né? Digamos que tinha só uma vaga lá para o bairro Jorge Teixeira. Olha, só tem uma vaga de vereador para esse bairro aqui, gente. Né? Se estamos dois candidatos, só um vai. Então, nesse caso aí, eu tenho uma exclusão, né? Então, como é que fica esse verbo? Vamos observar aqui, direitinho, para a gente responder. Rui ou Mário será o vereador ou Rui ou Mário serão os vereadores? Ai, professora, tá difícil. Tá, não, tem que estudar. Só basta estudar, tá lá na regra. A regra é clara. Como diz aquele juiz de futebol, a regra é clara. Então, vamos para a resposta. Quem apostou na letra A, acertou. Parabéns. Né? Então, quando nós tivermos um caso de exclusão, o verbo fica no singular. Ou concorda com o mais próximo. No caso, está concordando com o Mário, né? É isso? Aqui ele está concordando com o Mário. Ou fica no singular do mesmo jeito. Professora, e se aí no lugar do Mário tivesse mais de pessoas? Aí o verbo vai concordar com o núcleo mais próximo, né? No caso aí, vamos ver. Ele ia aceitar o quê? Rui ou a comunidade... Não, Rui ou os comunitários... será o vereador de Manaus, ou Rui e os comunitários será o vereador de Manaus. Ou seja, vai ter as duas concordâncias. Ele vai concordar, né, com a exclusão, com os dois sujeitos, com o núcleo, ou só com um. Certo? Gente, quando a gente sai por aí, a gente vê muita placa, né? Com essa partícula se vende-se, precisa-se. Será que eles construíram? Será que eles estão seguindo a norma gramatical? Estão fazendo a devida concordância? Então, vamos lá. Concordância do verbo com a partícula se. Essa partícula se, ela tem, né? Digamos assim, duas particularidades. Ela pode ser uma partícula apassivadora, ou seja, né? Ela vai concordar com o sujeito, ou
ou uma partícula de indeterminação do sujeito. Ela vai dizer que não tem sujeito, que não tem como determinar o sujeito naquela oração. Então, para esses dois casos, existem duas concordâncias. O que eu tenho que... Professor, e aí? Como é que eu vou saber? Eu tenho que só saber qual é o tipo de verbo. Se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto. Ou também transitivo ou verbo de ligação. Mas nesse caso aqui, vamos trabalhar só com dois verbos, né? Para não ficar tão confuso. Primeiro, vamos mais simples, mais fácil. Depois a gente vai agregar os outros, né? Então, vamos lá aqui, olha. Qual é a opção correta? Vende-se carros ou vende-se carro? Quantas vezes a gente vê por aí, olha, vendem-se casa ou vende-se casas? Sempre tem uma plaquinha assim, né? Mas a partir de hoje vocês vão dizer assim, ixi, tá errado aqui, tá ali, olha. Tá errado. Então vamos lá. Qual é a resposta correta aqui? A letra A ou a letra B? Quem aposta na A e quem aposta na B? Professora, não sei não, olha. Sabe sim, você estudou. Vamos lá. Então a resposta certa é a B, gente. A letra B? Sim. O que acontece? A palavra vende-se, ou o verbo vende-se, é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, então esse se é uma partícula apassivadora. O verbo tem que concordar com o sujeito. Né? Carros são vendidos. Carro é vendido. Então o sujeito aqui é carro. Se esse carro está no singular, o verbo tem que ficar no singular. Então é vende-se carro. Se esse carro estivesse no plural, o verbo ia para o plural, né? Então não ficaria ali vende-se carros, ficaria vendem-se carros, né? Então, resposta correta, letra B. Também nos deparamos também com placas assim, né? Marca a opção correta, questão 6. Precisa-se de governantes sérios ou precisam-se de governantes sérios? Então, observem por aí nas placas, se você vê assim, olha, precisa-se de costureira, precisam-se de costureiras. Ou então, precisa-se de padeiro, ou precisam-se de padeiros. Ou então, precisa-se de vendedor, ou precisam-se de vendedores. E aí? Ah, professora, agora a senhora pegou, professora, agora a senhora foi forte. Calma, tá lá na regra, gente, eu passei a regrinha para vocês, né? Então, quando o verbo, né? Quando o verbo ele é transitivo indireto, ai, professora, eu dei aula sobre isso. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de uma preposição, com complemento com preposição, né? Então, gente, nesse caso aqui, qual é a opção correta? A ou a B? Precisa-se de governantes sérios ou precisam-se de governantes sérios? Vamos lá, o que vocês acham aí? Quem apostou na letra A e quem apostou na letra B? Ó, quem apostou na letra A, ó, tá de parabéns, acertou. Quando o verbo é transitivo indireto, nós não temos, nesse caso aí, uma partícula apassivadora, mas nós temos uma partícula de indeterminação do sujeito. Não tem como determinar o sujeito, quem está agindo aí, né? Então, nesse caso, gente, a regra ela é clara. O verbo sempre vai ficar no singular. Não interessa se é governantes ou se é governantes. Se é padeiro, se é padeiros. Se é vendedor, se é vendedores. O verbo sempre vai ficar precisa-se. Então, qual é a resposta correta? Precisa-se de governantes sérios. Faça isso daí, tá? Observe quando vocês agora forem na rua ver uma placa. Precisa-se de vendedores. Opa, tá errado. A professora disse que isso aí tá errado, meu amigo. Não, tá certo. Porque tá precisa-se, o verbo está no singular. Estaria errado se fosse precisam-se. Ai, professora, desculpa. Pois é, precisa lembrar disso, tá bom? Vamos para outra questão. Ixi, tem 2 6 aqui. Ai, gente, desculpa, vai ficar assim mesmo. Olha lá.
quando esse sujeito coletivo, agora é um sujeito coletivo, tá? Professora, eu não me lembrei de coletivo, você lembra assim? Coletivo, por exemplo, cardume é um coletivo de peixes, né? Eu não vou dizer assim, os peixes, eu digo, olha, um cardume. Ok. Então, como é que fica a concordância do verbo com esse sujeito coletivo? Tem regras, tá? Tem regras. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, olha. A classe levantou quando a diretora apareceu. Você estava lá na sala, de repente a diretora chega, apareceu. Se, né, os alunos, se fosse lá naquele tempo mais atrás, quando ia uma, né, uma pessoa, uma autoridade da escola, ou chegar uma autoridade, os alunos se levantavam, né? Eles tinham que ficar de pé, agora não, porque a gente não segue muito essas regras, não. Isso é mais uma regra de autoritarismo. Isso existe no colégio militar, tá? Mas o importante é que a gente respeite, né, quem está entrando na sala de aula. Dê boa tarde, boa noite, né? Ela vai entrar, todo mundo fica caladinho, vai dizer assim, gente, boa tarde. Boa tarde, diretora. Né? A não ser que o professor manda se levantar e ela manda, né? Então, gente, a classe levantou quando a diretora apareceu ou a classe levantaram quando a diretora apareceu? Qual seria a concordância correta aqui? A letra A ou a letra B? Vamos lá? Ó, quem apostou na letra A está correto, né? Esse sujeito aqui, ele é um coletivo. Se ele é um coletivo, o verbo deve ficar no singular. Então, ele levantou, tá? Então, a classe levantou quando a diretora apareceu. É a resposta correta. Continuando, gente, outra questão aqui. Olha só, que interessante, gente. Eu peguei aquela mesma frase anterior, né? A classe de alunos levantou quando a diretora apareceu. A classe de alunos levantaram quando a diretora apareceu. Então, o que tem que observar aqui, né? Que agora aquele coletivo está especificado. Você se lembra lá do exemplo que eu dei, né? Lá dos fãs, né? Lá o grupo de fãs, não foi isso que eu coloquei lá? Então, nesse caso aqui, agora a classe está especificada. A classe de alunos, podia ser a classe de professores, de profissionais, e aí a classe de médicos, né? Então, nesse caso aqui, esse coletivo está especificado. O que a regra diz quando o coletivo está especificado? Então, marque a opção correta. As duas orações estão corretas, porque quando o sujeito coletivo for especificado, vai ficar no singular ou vai para o plural. Então, as duas estão certas. Ou letra B. Somente a segunda oração está correta, porque o sujeito coletivo está especificado, deve ficar no singular, professora. Qual é a correta aqui? Letra A ou letra B? Professora, professora, não sei não, mas eu vou estudar mais um pouquinho para me responder isso daí, tá? Isso, é isso que a gente quer ouvir de vocês. Eu vou estudar mais um pouquinho para me responder essa questão. Não logo dizer assim, eu tô com dúvida, mas vai ser essa daqui. Lá vem a caneta baixa, né? Ok. Então, gente, quem apostou na letra A acertou, tá? A resposta é a letra A, gente. Por que a letra A? Porque quando o sujeito coletivo estiver especificado, ele aceita as duas concordâncias, tá? Ou vai para o plural ou vai para o singular. Todas as duas estão corretas. Capicha? Vamos caminhar para mais uma questão. Quando esse sujeito coletivo ele é partitivo, ou seja, somente parte, né? Por exemplo, a maioria, a metade, a minoria, a maior parte, né? Isso é o conceito coletivo partitivo, né? Como é que fica essa concordância? Tem lá na regra, tá? Então, vejamos essas duas orações aqui, olha. A maior parte dos colaboradores aderiu ou aderiram à greve. Eu coloquei aqui como opção duas conjugações do verbo, né? Ou singular ou no plural. O que eu estou querendo dizer aqui? Que nessa letra B aqui, ele está dizendo assim que ele aceita as duas concordâncias. Ou fica no singular ou vai para o plural. Letra B, a maior parte dos colaboradores aderiu à greve. Aqui na letra B está dizendo que só aceita o singular. E aí, gente, qual é a opção correta? É letra A ou letra B?
Pense aí e responda. Professora, essa daí eu estudei, professora, e eu sei qual é a resposta. Ótimo, que legal. Então, com certeza você respondeu que é a letra A. Parabéns, você estudou. Realmente, gente. Quando esse coletivo é uma parte aditivo, o verbo ele pode ficar no singular e para o plural está correto, tá? Sem problema. Então, vamos para mais uma questão aqui. Como eu errei lá na numeração, isso aqui não é de 10 questões, mas de 11, né? Mas tudo bem. Quando o sujeito da oração, gente, for um substantivo que só tem no plural, né? Você lembra que eu dei esse exemplo para vocês? Como é que vai ficar a concordância do verbo com esse sujeito, quando essa palavra só existe no plural, com esse substantivo? Vamos lá aqui, olha. Os Estados Unidos conseguiu aumentar as importações. Letra B. Estados Unidos conseguiram aumentar as importações. Então, preste atenção. Na letra A palavra, o substantivo Estados Unidos, está precedido de um artigo, né? No plural, claro, né? E na letra B, ele não está precedido de um artigo. E aí, como é que fica a concordância? Tem regra para isso, né? Que a regra é clara, né? Professora, essa daí eu não estudei, não. Estude, que é para você tirar 10. Eu quero não tirando 10. Professora, então eu vou estudar. Isso. Então, vamos ver aqui qual seria a resposta correta. Quem apostou na letra A, acertou, tá? É a letra A. Por que a letra A? Porque quando o verbo, né, quando esse substantivo, né, que só existe no plural, tiver precedido de artigo no plural também, que tem que estar no plural, né, já que a palavra, o verbo fica no singular, ou vai para o plural. Então, ele aceita as duas concordâncias, não é isso? Então, vai ficar os Estados Unidos conseguiu ou conseguiram aumentar as importações. A letra B está errada porque Estados Unidos está sem o artigo. Então, nesse caso aí, ele não pode ir para o plural, ele fica só no singular. Então, está errada essa construção. Estados Unidos conseguiram aumentar as importações. Sua opção está errada, tá? Estaria correta se tivesse um artigo. No caso, não está. Se está sem um artigo, tem que ficar no plural, tá bom? Essa é a regra. Gente, estamos chegando no último slide. Legal, né? Quando o sujeito tem um pronome de tratamento, marque a opção correta em relação à concordância. Né? Vocês se lembram de pronome de tratamento? Vossa Alteza, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, você. Tudo é pronome de tratamento, né? Bom, então a regra é clara. Essa parte de se lembrar da regra. Então, marque a opção correta. Vossa Alteza atendeu ao nosso pedido. Vossas Altezas atendeu ao nosso pedido. Então, na letra A, nós temos Vossa Alteza no singular. E na letra B, nós temos Vossa Alteza no plural, mas o verbo permaneceu no singular. Então, qual seria a opção correta aí? Professora, essa daí eu acho que eu não me lembro. E assim, gente, a gente não estuda para fazer uma prova com uma semana de antecedência. Só. Não. Eu tenho que estudar com uma semana de antecedência, eu tenho que estudar antes, digamos assim, faltando um dia, faltando 2 dias, faltando 3 dias. Mas principalmente na véspera, porque fica mais aqui, mais fresquinho, né? Porque quando eu estudo só antes, vou estudar só com uma semana, eu vou conseguir me lembrar uma semana depois. Gente, só que uma semana depois já vai entrar tantas informações, que aquela que você estudou lá, fica lá no fundinho e você vai demorar a chegar lá de novo nela. Então, é sempre bom de estudar na véspera também, tá bom? Só relembrando. Então, gente, quem apostou aqui na letra A, acertou, né? A regra diz o seguinte: se o pronome de tratamento está no singular, o verbo fica no singular. Se o pronome de tratamento está no plural, o verbo vai para o plural. Ou seja, aí a concordância é do pronome com a terceira pessoa, né? Ou do singular ou do plural, tá? Então, ficou Vossa Alteza atendeu o nosso pedido. Seria a resposta correta.
Mas, professora, por que a letra B não está correta? Porque o verbo está no singular. O verbo, aí nesse caso, deveria ir para o plural, né? Seria vossas altezas atenderam ao nosso pedido. Essa seria a resposta correta. Então, gente, aqui termina mais um exercício respondido. Espero que vocês aproveitem esse material para vocês sempre almejarem notas boas, gente. Põe uma coisa na cabeça de você. Você só vai entrar numa universidade se você tirar uma boa pontuação. Se você se conformar com pontuação baixa, você nunca vai entrar numa universidade, você nunca vai passar num concurso. E, né? Eu queria ser um policial, eu queria ser um bombeiro. Tem concurso para isso, né? Eu queria ser um funcionário público. Tem concurso para isso. Eu vou estudar enfermagem, mas eu quero ser enfermeira lá no João Luz. Lá é por concurso, né? Se você quer ficar num emprego estável num hospital, é concurso. Agora você pode optar também, né, trabalhar de forma, né, assim, digamos assim, temporário também, né? Mas aí, um trabalho temporário, você fica assim, digamos assim, ansioso. Puxa, será que ano que vem vou estar empregado? É sempre bom a gente ter a certeza que eu vou estar empregado por mais tempo, eu posso planejar melhor minha vida, né? Então, essa é a importância de a gente sempre procurar os empregos efetivos, né? Onde você é efetivo lá, você pode planejar a sua vida com mais tranquilidade, tá? Ou então, eu posso ser ótimo profissional, né? Você sabe que para mim ser um bom profissional, eu tenho que tirar as notas melhores, né? Para mim ser um bom profissional, para mim ser respeitado, para mim... De repente, olha, eu te indico fulano, porque o trabalho dele, olha, é nota 10. Porque ele estudou só para... Sempre tirava... Ele não aceitava nota 7. A nota ele só aceitava se fosse de 8 para cima. Então esse profissional aí vai ser um profissional excelente. Tá ok, meus amores? Um beijo para vocês e até a próxima aula.